Os pontos negativos, eu tenho. Não pode bastante textura porque. Bom, recebi o Mizuno Neo Aura e a principal ideia e proposta desse vídeo é fazer um review / teste completo com tênis, treinando com ele na esteira, que são treinos que eu faço todos os dias, treinar com ele na pista, em um treino de velocidade / sprint, e também fazer um longão com ele, que eu até acredito que seja a proposta do tênis, né, de ser um tênis mais do dia a dia e etc. Um pau para toda a obra, então vamos nessa. Bom, como vocês podem ver, o primeiro treino que eu tô fazendo é na esteira, de 10K. Eu considero os treinos na esteira fundamentais para a evolução na corrida. Eu digo fundamental porque a esteira, ela treina uma parte extremamente importante para evoluir, que é a cadência. A cadência nada mais é quantas vezes você consegue tocar o pé no chão, e quantas vezes você toca o pé no chão, quanto mais você melhora a sua velocidade, economia de energia, entre outros aspectos. Então, eu sempre considerei correr na esteira um treino até um pouco solitário demais, então por esse motivo eu sempre optei por treinar na rua, assim, vendo algum movimento e etc. Mas eu comecei a acompanhar outros corredores e estilo de corrida, né, principalmente os europeus, e eles usam muito a esteira. Então, excelente tênis para correr na esteira, extremamente confortável. Simbora. Acabei de concluir o treino com tênis. Ontem à noite eu tinha treinado com ele já também. E as minhas conclusões, acho que elas são muito boas, porque eu tava precisando muito de um tênis de rodagem. E um tênis que desse pra eu correr com consistência na esteira. E cara, ele é muito estável e confortável pra correr na esteira. Porque esse é o grande diferencial dele. Ser um tênis extremamente confortável e consistente ali. Ele não fica escapando do pé. Não tem... eu considerei ele um tênis extremamente leve também, pela proposta de ser um tênis... Ele é um pouco grandão, né? E eu acho que o fato dele ser grande tá muito mais conectado com o lance do conforto e tal. E eu acho que ele devolve sendo leve. Então, como ele é muito leve, eu acho que tem uma boa combinação entre... Ele tem esse aspecto um pouco grande, porém ao mesmo tempo extremamente responsivo, né? Então, gostei muito desse fato do conforto, e eu acho que ele é perfeito para rodagem, aquele tênis que vai durar, acho que a vida inteira praticamente. A Mizuno é uma marca extremamente clássica, eu usava muito quando eu era criança para jogar futebol, mas eu confesso que eu nunca tinha treinado com algum tênis deles. Eu queria treinar com um tênis de velocidade deles, que lá na Casa Mizuno eles têm, na USP. Eu vou tentar dar um pulo lá. Mas encerrando aqui a minha conclusão sobre o tênis, eu acho que ele é extremamente bonito. Isso é um ponto muito forte desse tênis. Bom, eu sou designer e eu prezo muito pela qualidade, pela textura, o material. O material do tênis. Então eu acho que é um tênis animal. Extremamente bom para rodagem e diversas outras coisas. Vou continuar fazendo review dele até completar 100 km. Já rodei 20 km com ele
Mas a minha meta é fazer a conclusão do meu review com 100 km. Então esse foi o segundo dia treinando com ele, em um treino na esteira de 10K. Foi um treino muito bom, eu tô treinando muito a cadência, então acho que vamos, galera. Simbora! Bom, chegamos no treino de pista. Esse treino ele foi relativamente forte, 6 vezes 1 km na frequência cardíaca threshold. Eu quis treinar com esse tênis na pista justamente para entender se ele tem uma responsividade interessante, e eu considero que ele teve. Como vocês podem ver, né, os paces eles foram 3,8, 3,6. São paces que eu faço com tênis de placa, lembrando que esse tênis ele não tem placa, e mesmo assim me possibilitou fazer um treino de velocidade e na pista com excelência. Digo com excelência porque eu estava na frequência cardíaca threshold, e essa é uma das melhores frequências cardíacas para treinar. Simbora! Dando continuidade ao teste, chegamos no longão barra longuinho de 16 km. Dividi esse treino em 4 etapas, passando desde um pace extremamente leve, um pace moderado, um pace um pouquinho mais forte e alguns strides também, passando por todas as etapas assim dos meus treinos particularmente. O que eu consigo dizer é que ele respondeu extremamente bem. Ele tem uma segurança, como eu venho dizendo, né, nos outros treinos, absoluto, assim. Eu me sinto extremamente seguro com o tênis, ele não fica sambando tanto. E também a questão do conforto, justamente para esse tipo de treino que é um pouco mais longo, que você fica correndo por mais tempo. Eu acho que ele entrega perfeitamente essa proposta, né, de você fazer esses treinos se sentindo confortável. Simbora. Treino concluído por aqui, 16 km, completando a proposta, né, de fazer o review do tênis, um review completo, com treino na esteira, treino de velocidade barra tiro e um treino leve, um longuinho de 16 km, feito da seguinte forma: 5 km bem leve, 5 km moderado e 5 km um pouquinho mais forte e 1 km de stride. Várias acelerações para ficar mais rápido e criar uma consciência muscular, alguma coisa assim. Bom, eu acho que para treino leve ele é perfeito. Tem o lance do conforto, extremamente confortável. Eu acho que ele tem essa proposta mesmo. Acho que ele é um treino para esse tipo de treino que eu fiz hoje. Treino mais leve, com essa proposta mais, de repente, ter algumas acelerações. Gostei muito. O ponto negativo, eu continuo com a minha ideia em relação a ele, que ele esquenta um pouco a sola do pé. Eu tinha um Pegasus e as pessoas falavam isso. Pegasus é o tênis da linha da Nike que tem essa proposta também, né, de ser um tênis do dia a dia. Mas é isso, além desse ponto tem o cabedal, ele é um pouco alto, então acaba pegando um pouquinho o meu tornozelo, né? Outras pessoas que eu perguntei não tiveram esse problema. Então, como conclusão, né, chegamos aqui no último dia do teste pós-treino. Depois eu vou fazer na sequência falando dele como um todo. Para um tênis do dia a dia, de rodagem assim, 7 de 10? 6 de 10? Será? Bom, tô avaliando as minhas considerações aqui. Chegamos em cerca de 130, 140 quilômetros rodados com ele. Cara, é um tênis excelente, assim, custo-benefício 10-10.
Agora, a avaliação do treino mesmo, de treino do tênis em si, tô pensando em 7 ou 6 de 10, alguma coisa nessa linha. Um bom tênis. Bom, vou fazer o review completo, seja o que Deus quiser. Tenha um excelente dia, já voltamos. Simbora! Fala galera, depois dos 3 treinos que eu fiz com tênis Mizuno Neo Aura, eu tenho uma conclusão. Utilizei ele, né, como vocês acompanharam, treinando na esteira, treinando na pista, fazendo um treino de velocidade. E hoje eu fiz um treino no Parque Bruno Covas, de 16 km, um pouco mais leve, com a proposta do tênis. Eu dividi o meu treino em 4 etapas, que foi 5 km extremamente leve, 5 km um pouco mais fácil / moderado, 5 km um pouquinho mais forte, quase 100% moderado, e 1 km de stride, que foi 100% focado em velocidade, né, e postura e etc. Então eu fiz 16 km hoje, que é supostamente um longão, né? Então as minhas conclusões sobre o tênis, elas são positivas em diversos aspectos. Mas eu acho que assim, consigo ser bem direto e falar que o conforto, ele é um ponto extremamente forte e positivo. É algo que me chamou muita atenção, principalmente porque a gente está falando de um tênis que está na casa dos R$699. Eu pesquisei um pouco sobre ele e eu acho que ele entrega muito isso. Então nessa questão, né, de conforto, estabilidade e custo-benefício, eu acho que ele está ali na casa dos 7 de 10. E se a gente for pensar só em custo-benefício, eu acho que eu daria basicamente um 9 de 10, acho que é um bom número. Ponto forte são esses, né? Ser extremamente confortável, ser um tênis bem versátil, acho que é uma boa palavra que define esse tênis. Ser um tênis bem versátil, que funciona para todos os tipos de treino. Fiz todos os tipos de treino que normalmente eu faço com eles, que eu faço né, na minha rotina de treino. Faltou um treino tempo run, mas para os outros eu acho que é o tênis que eu realmente estou usando e vou continuar usando. Acho que eu rodei basicamente 140, 130 quilômetros com ele para chegar nessas conclusões que eu tô falando. E é basicamente isso, né? Ser um tênis versátil, extremamente confortável, um tênis que dá para você usar no dia a dia e que tem um custo-benefício muito bom. Agora, os pontos negativos, que são coisas que me pegaram um pouco, eu diria que ele pegou bastante no meu tornozelo. Eu tive que colocar uma segunda palmilha, quero até mostrar aqui. Eu tive que colocar uma segunda palmilha para ele ficar um pouco mais alto e tal. E não pegar tanto aqui na região do tornozelo. Eu precisei até colocar um esparadrapo aqui. Mas assim, corrigindo esses detalhes, ele ficou extremamente funcional, funcionou super bem. Como eu disse, né? Para fazer todos os tipos de treino, então muito bom. Apesar desse detalhe, né? Que é um ponto que eu considero que me pegou um pouco, é um ponto negativo. E o outro ponto negativo, eu diria que esse me incomodou um pouco, principalmente porque eu tô correndo muito na esteira agora. E assim, eu tô fazendo treino de cadência, que você tem que bater mais vezes o pé no chão e ficar ali, cara, às vezes 1 hora numa cadência de 170 e tanto, 180, várias vezes eu tento fazer, né? Ele esquenta muito a sola do pé.
Isso é um ponto, poxa, não entendi por que o tênis esquenta. Eu já tive o Pegasus também, e sempre rolou esse boato, assim, de que o Pegasus esquentava a sola do pé. Realmente, no começo ele esquentava um pouco, mas depois passou. E esse aqui, apesar de eu já estar na casa dos 140 km, acho que considero que o tênis já está bem no meu pé, literalmente, assim, me sinto extremamente confortável com ele. Ele já não tá tão seco, né, como os tênis novos ficam. Tá extremamente confortável e ele ainda continua esquentando. Tipo, não entendi muito bem o porquê que isso acontece, mas eu considero que é um ponto negativo que me chamou um pouco a atenção, assim, uma coisa que, poxa, me atrapalha um pouco porque eu quero usar o tênis com essa proposta, assim, sabe? Pra correr na esteira também, eu acho que... Enfim. Bom, numa conclusão geral, somando todos os pontos positivos e negativos, colocando na balança de uma forma verdadeira, depois de realmente usar o tênis e me sentir confortável para chegar nessa decisão, que é super simples. E eu acho que a beleza da corrida é você ter vários tênis e realmente ir testando aquele que faz mais sentido para você. Pro Mizuno Neo Aura, eu daria 7 de 10, principalmente contando como um ponto extremamente forte o custo-benefício. E uma coisa que eu também não comentei ainda, mas é que eu acho extremamente importante para minha avaliação é a questão do design do tênis. Eu considero esse tênis extremamente bonito, gostei muito do fato dele ser branco, também valorizo muito a textura, eu me importo bastante com a textura porque eu sei o quão complexo é experimentar materiais numa linha de produção. Eu sou designer também, então achei ele bonito, ele é altão, extremamente confortável, né, como eu tô repetindo. E, bom, acho que é isso. Chegamos nessa conclusão aqui. Obviamente continuarei fazendo outros treinos com esse tênis, como parte da rotina. E é isso. Espero que... Essa é a minha primeira vez que eu tô correndo com tênis da Mizuno. Espero que seja a primeira de várias outras. É um tênis que eu compraria. E realmente, assim, cogito comprar para os meus treinos. Então é isso, galera. Um review extremamente sincero e honesto aqui sobre a rotina de corrida, que é o meu hobby. Eu quero fazer da melhor forma possível, também utilizando os melhores equipamentos, na medida do possível. E é isso. Muito obrigado à galera da Mizuno. Lembrando que esse tênis aqui ele foi uma premiação de uma prova que eu participei. Não fui tão bem assim na prova, mas ainda assim peguei pódio. Como parte do pódio eu acabei recebendo o tênis. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Simbora, bons treinos!